Boa tarde aos amigos e amiga. Mais um dia, mais informações, irmão, sobre essas ricas interpretações que geram um regime livre sobre a Terra como nunca se viu. É a interferência de Deus, irmão, no viver humano. Ontem eu estava olhando, irmão, um vídeo, né, de um YouTube que fez uma gravação ali na Polônia, onde ficou a maior concentração de presos da guerra, da Segunda Guerra Mundial, na maioria judeus. E aí ele começou a falar ali e mostrar aqueles campos de concentração de pessoas presas. E aí começou a falar das regras do nazismo da época. Esse nazismo, o mesmo nazismo que hoje as autoridades combatem com rigor o símbolo deles, o símbolo do nazismo. Porque eles dizem que é uma época que eles não querem voltar mais. E aí eu comecei a ver a disciplina, irmão, dos nazistas da época, sobre os prisioneiros. E aí comecei a comparar com as regras atuais que hoje se vive. Então faça isso, irmão, para você comprovar. E aí eu acabei constatando que as mesmas regras dos nazistas hoje imperam no Brasil, irmão, sobre a nossa vida. As mesmas regras. E aí ele falou que disse que ninguém poderia ficar do lado dos judeus, porque todos ficassem do lado deles sofriam as consequências que eles sofreram. E aí eu comecei a imaginar de um caso que aconteceu comigo. Eu tinha uma farinha para vender, eu vendia para um cliente, e me tiraram esse cliente. E a farinha ficou lá empancada, sem vender. Farinha branca, para fazer churrasquinho. E eu comecei a procurar alguém para comprar aquela farinha, para não perder. A não estragar. E aí não consegui, eu consegui uma pessoa que lá perto de casa, que comprou 10 quilos daquela farinha. E aquela pessoa ela foi rigorosamente penalizada pelos nazistas atuais, irmão. Provocaram a morte do irmão dela, a míngua no hospital. Parece que o irmão dela sofreu um acidente e provocaram a morte dele, deixaram ele morrer à míngua, gritando. E eu entendi isso aí como retaliação a ela, por ela ter comprado a farinha em minhas mãos, mano. E aí eu vendo aquela reportagem ali e ouvindo as regras do nazismo da época, as mesmas regras aplicadas atualmente. A retaliação que é feita às pessoas, que ajuda as pessoas que não obedecem à doutrina suja deles. Então, por que as autoridades combatem tanto o símbolo nazista? Para não dar indício de que eles vivem hoje essa disciplina dos nazistas com seu autoritarismo. É isso mesmo que acontece hoje, irmão. Eles procuram ocultar tanto tempo, usando a lei deles aí para ocultar tudo isso aí,
que eles são os nazistas da atualidade. É porque persegue as pessoas, sobretudo as pessoas de bem, caça ele por onde quer que vá, e ainda dizem que não são os nazistas atuais, os nazistas modernos, que oprimem o povo. E aí eu vendo aquele campo de concentração ali, para sacrificar a maioria daqueles pessoal que era judeus. E aí eu faço comparação com os presídios de hoje, irmão, que estão superlotados. E que esses pessoas que se tornam vagabundos, a maioria tudo é fabricado. Eles já ensinam as crianças, desde criança, já não trabalhar, para poder sobreviver da malandragem. E aí quando ele fica adulto, ele não quer trabalhar, porque ele vê o seu pai trabalhar e não consegue nada. E uma boa parte daqueles que trabalham, que seus pais trabalham, lutam, e muitos deles, as suas bens são confiscados pelos fiscais, que implantam a regra para que, como ele deve vender aquela mercadoria, e confisca aqueles bens. E aí o filho, vendo tudo isso, ele já está desmotivado de trabalhar pela própria lei que garante o direito dele fazer isso. E aí ele vai buscar outro meio de sobrevivência. E aí, além do mais, eles têm aí o conselho dos maçônicos, que garante a eles que eles vão ficar famosos e ricos se eles roubar. E aí quando eles roubam, eles é preso e fica famoso na televisão. Mas fica rico ele não fica, porque ele está a serviço dos ricos que controlam ele, para fazer aquele serviço sujo. Então, hoje nós vivemos o regime nazista moderno, irmão. É uma ditadura, só que eles conseguem mascarar tudo isso aí com a lei e com o que a imprensa divulga. Aliás, o que a imprensa divulga é próprio regime nazista. Eles fabricam os vagabundos, desmotivando ele de trabalhar, inclusive não dando oportunidade ao trabalhador, justamente para desmotivar ele e outras pessoas a não querer trabalhar. E aí muitos só declinam para esse lado, para buscar o meio de sobrevivência mais fácil e até uma oportunidade de prosperar. Então nós vivemos hoje o nazismo moderno, irmão. Isso mesmo. É o nazismo moderno, de uma ditadura terrível e maligna, que se você tirar a máscara do sigilo, revela tudo isso. Revela tudo isso. E agora isso está sendo revelado. E o mais grave de tudo, que nós apresentamos a ele uma liberdade, uma solução, e que eles resistem a aceitar essa liberdade e essa solução. Porque é apresentado por pessoas pobres, que eles julgam incapazes de trazer tal solução. Mas essa solução, ela não vem de homem, ela vem de Deus. Por isso que é apresentado por pessoas pobres. Então é isso que acontece hoje, irmão. Hoje nós vivemos um regime nazista moderno. É uma ditadura disfarçada pelo sigilo e pelo que a imprensa julga através de suas narrativas de uma democracia.